Fala galera que nos acompanha ao vivo, como é que vocês estão? Tô apanhando ainda aqui da iluminação, que os meninos botaram uma iluminação nova aqui na minha mesa, mas eu ainda tô apanhando. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, vão chegando aí no pezinho da conversa. Mais cedo eu postei um desafio, logo pela manhã eu postei um desafio aqui nos meus stories e disse que à noite postei lá que faria uma live para responder. Inclusive eu dei um print aqui para vocês verem como são temas que geram controvérsia. Vocês vão ver o pessoal aí, que a quantidade de pessoas que acertaram e que erraram. É claro que os temas são muito afetos, os temas são muito próximos, ligados. Para o pessoal que vai fazer a segunda fase de OAB, eu preciso deixar claro que aquele tipo de questionamento que eu postei nos meus stories é um questionamento assim muito particularizado, no sentido de que é a realidade do pessoal que faz segunda fase penal da OAB. Para a galera que fez a prova da PC do Rio Grande do Norte, tá certo? Amanhã a gente vai comentar com calma a prova de vocês. A prova terminou agora há pouco. Eu estava até trocando uma ideia antes de começar a live com o professor Paulo Furtado. A gente estava conversando aqui, eu e Paulinho, sobre a peça. Já adianto para vocês que eu achei a redação para elaboração da peça mal feita, até dar uma dor. Pense num negócio cabuloso. É tanto que eu prefiro olhar com calma. Eu vou amanhã ao longo do dia olhar com calma as questões, com os professores do Jus 21, trocar uma ideia com o professor Paulo Furtado. Eu perguntei a Paulinho se não podia ser lá na peça relatório de conclusão de inquérito com pugnação preventiva. Ele entende que pode ser também, mas ele também entende que pode ser o auto de prisão em flagrante com pedido de preventiva, porque o enunciado não deixa claro. Então a gente no começo da semana, no caso amanhã, nós vamos sentar com calma e vamos aí analisar tanto a peça quanto as questões de penal, processo penal, legislação extravagante, enfim, a gente vai conversar, tem muita coisa para conversar ao longo da semana. Mas agora, na live de hoje, eu quero responder as perguntas que eu postei mais cedo. Então vão chegando aí, vão se abuletando. Eu vou ver se eu consigo usar esse recurso aqui do Instagram para mostrar as perguntas a vocês, para a gente ir conversando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consigo. Bom, para quem não está ligado sobre o que eu estou falando, eu fiz essa... Opa, deixa eu... Como é que volta aqui? Acho que é assim, né? Agora lascou que eu não sei voltar. Deixa eu estar aprendendo aqui, não é mal não que eu estou aprendendo. Parar de compartilhar. Pronto. Para quem não está entendendo, eu fiz hoje pela manhã eu fiz hoje pela manhã o quiz, botei lá os comentários para o pessoal responder, e aí eu vou mostrar para vocês as perguntas, tá certo? E vou mostrar para vocês as respostas, beleza? Então deixa eu tirar os comentários aqui, depois a gente bota. Vamos lá que eu vou apanhar um pouquinho, mas tá valendo, tá certo? Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu postei hoje pela manhã foi essa aí. Caso o magistrado, após a alegação final das partes, entenda que os fatos apurados não estão de acordo com o narrado, que os fatos apurados estão de acordo com o narrado na peça acusatória, mas a tipificação do crime não, o procedimento a ser adotado é. Bom, basicamente a pergunta é o seguinte: se o juiz entende que tudo que foi contado na exordial acusatória efetivamente aconteceu no caso concreto, mas que quem acusou, o Ministério Público, por exemplo, errou a tipificação do crime, qual o procedimento a ser adotado? Da emendatio libelli ou da multatio libelli? Mais de 5 mil pessoas responderam essa indagação aí, e você veja que ficou bem parelho, né? 53% emendatio, 47% multatio libelli. Bom, qual é a resposta para essa indagação? A resposta para essa indagação é emendatio libelli, artigo 383 do Código de Processo Penal, tá certo? Para se resolver uma situação dessa natureza, o procedimento a ser adotado pelo magistrado é o procedimento da emendatio, nos termos do artigo 383. Ele vai fazer uma mera correção de tipificação, ainda que em decorrência disso tenha que aplicar a pena mais gravosa. O juiz, para poder prolatar a sentença,
O magistrado, para poder prolatar a sentença, ele tem que chegar à chamada verdade real. E a verdade real dele nada mais é do que uma compreensão se os fatos narrados na peça acusatória efetivamente se comprovaram ao curso da instrução, ao longo da fase do processo de conhecimento. Se o juiz chegar à conclusão que sim, que os fatos narrados na peça acusatória efetivamente ocorreram, ele observou as provas testemunhais, o depoimento da vítima quando possível, o depoimento dos peritos, as acariações, o depoimento do réu, enfim, ao final de todo o processo de conhecimento, o magistrado chega à conclusão que os fatos narrados efetivamente aconteceram e ele discorda apenas da tipificação dada na peça acusatória, ele adota um procedimento extremamente simples, que é o procedimento da emendatio libelli, segue a regra do artigo 383 e aí ele tem duas possibilidades. Ou ele pede para que quem acusou faça o aditamento corrigindo apenas a tipificação, ou ele mesmo pode corrigir essa tipificação de ofício, que é o que normalmente acontece. O procedimento da multatio libelli, que está no 384, que não é cabível aqui, tá? O procedimento da multatio libelli é quando o juiz entende que há uma divergência entre os fatos narrados na peça acusatória e aquilo que efetivamente aconteceu no caso concreto. No procedimento da multatio libelli, o magistrado chega antes da sentença e diz: olha, me contaram uma história, mas a história não corresponde àquilo que efetivamente aconteceu. E aí o juiz tem que mandar que o ente acusatório proceda o aditamento da peça acusatória e ele abre prazo para a defesa. Após esse aditamento, ele abre prazo para a defesa fazer suas novas considerações, podendo inclusive ter novo arrolamento de testemunhas. É aquela lógica basilar da teoria geral do processo. O réu se defende dos fatos narrados na exordial acusatória. O réu não se defende necessariamente da tipificação dos fatos. Até porque se a tipificação estiver equivocada, o magistrado pode corrigir essa tipificação no momento de prolatar a sentença. Uma das premissas fundamentais do exercício da jurisdição penal é aquela baseada no seguinte axioma, né? O juiz vira para as partes e diz: dai-me o fato e eu te darei o direito. Conta-me a história que eu vou dizer qual o melhor direito aplicável ao caso concreto. É mais ou menos assim que o juiz deve, em tese jurídica, se dirigir às partes. A galera que é do nosso curso aqui de segunda fase da OAB, a galera que está fazendo aqui segunda fase penal no JUS 21, deve já ter visto. Eu tenho uma aula todinha, eu passo mais de uma hora no nosso curso só explicando a diferença entre emendatio e multatio libelli e também falando de como você adota um ou outro procedimento, como um procedimento deve ser arguído, o outro procedimento deve ser arguído, beleza? Então tá a resposta da primeira indagação, a resposta é emendatio libelli. Vamos para a próxima pergunta que eu fiz. A próxima pergunta que eu fiz foi: em caso de rejeição liminar da peça acusatória, com fundamento no artigo 395 do CPP, no GECRIM, no Juizado Especial Criminal, o recurso cabível é, veja aí, também ficou muito parelho, né? As pessoas ainda têm muita dúvida aí, 43, a favor do rese, 57 a favor da apelação. A resposta aqui, pessoal, é apelação. Em ocorrendo rejeição liminar da peça acusatória em sede de juizado especial criminal, o recurso cabível é o recurso de apelação por previsão específica constante ao teor da Lei 9.099/95. E aqui vale a pena chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Na regra geral, ou seja, fora do juizado, na regra geral, se houver rejeição liminar da peça acusatória, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Quando você pega o artigo 581 do CPP, de novo, quando você pega o artigo 581 do CPP, está lá: caberá recurso em sentido estrito da decisão, inciso 1, que rejeitar liminarmente a peça acusatória. Agora, no juizado existe esta
particularidade prevista no artigo 82 da Lei 9.099, no juizado para atacar a rejeição liminar da peça acusatória e também para atacar a sentença de mérito, ou seja, decisão que condena o inocente o réu, o recurso previsto é um recurso de apelação com prazo de 10 dias. Então a resposta dessa segunda pergunta aí é apelação, lá com fundamento no juizado. A terceira pergunta, a maioria das pessoas acertou. O prazo de apelação no caso de condenação do réu por crime eleitoral é de 10 dias. Na regra geral, o recurso de apelação tem prazo de 5 dias para petição de interposição e mais 8 dias para as razões recursais. Essa é a regra geral. Lembre-se, pessoal, a apelação, como qualquer recurso, é uma peça bipartida. É uma peça dividida em petição de interposição e razões recursais. A galera aqui da nossa segunda fase de penal do Jus 21 não me aguenta mais ouvir falar sobre isso. Todo dia que agora que eu estou dando recurso, né, a gente está na reta final e eu estou dando aula de recurso quase todos os dias, eu bato lá na tecla. Está fazendo um recurso, pode ser apelação, pode ser rese, pode ser agravo em execução, faça a petição de interposição e as razões. E na regra geral, o prazo da apelação é de 5 dias para a petição de interposição e mais 8 dias para as razões recursais. Mas no caso da apelação prevista lá no Código Eleitoral e também no caso da apelação prevista no rito sumaríssimo, que é o rito do GECRIM, do Juizado Especial Criminal, o prazo é de 10 dias, é um prazo único de 10 dias, é um prazo corrido, tanto no Código Eleitoral quanto na lei do GECRIM, é um prazo de 10 dias para dentro desses 10 dias serem feitas conjuntamente a petição de interposição e as razões recursais. Todas as vezes que você precisar apelar por uma condenação ou absolvição em sede de crime eleitoral, mais especificamente em sede da alçada de competência da Justiça Eleitoral, o recurso cabível é uma apelação com fundamento específico no artigo 362 do Código Eleitoral e um prazo único de 10 dias para dentro desse prazo de 10 dias ser feita a petição de interposição e as razões recursais. Vão anotando as dúvidas de vocês que no final eu abro os comentários aqui para as dúvidas que vocês tenham, tá bom? Próxima pergunta que nós colocamos, cadê? Foi essa aqui. Em caso de suspensão judicial cautelar da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, a contramedida cabível, em caso de um juiz suspender cautelarmente a Carteira Nacional de Habilitação do indivíduo, o que é que você faz para combater essa decisão? A resposta é um recurso em sentido estrito. Você que respondeu que o cabível aqui era um rese, parabéns, você aceitou. Aqui cabe rese por previsão específica do Código de Trânsito Brasileiro. Está lá no artigo 291, salvo melhor juízo, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9503/97. Para atacar suspensão cautelar decretada por juiz, eu faço um recurso judicial para atacar, por óbvio, uma decisão judicial. Então, se houver uma decisão judicial suspendendo liminarmente, cautelarmente a Carteira Nacional de Habilitação do indivíduo ou a permissão para dirigir, porque antes da CNH você recebe a PPD, a contramedida cabível no caso concreto é um recurso em sentido estrito e o fundamento específico desse rese deverá ser feito nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. Para a galera que é da segunda fase penal do Jus 21,
Amanhã, segunda-feira, eu começo a gravar reza. Eu já gravei tudo de apelação, a gente já gravou aqui até a apelação do assistente de acusação, quando o assistente de acusação está habilitado, quando não está, enfim, a gente exauriu tudo de apelação. Então, essa próxima semana eu vou trabalhar segunda, terça e quarta com recurso em sentido estrito, na quinta-feira com agravo em execução. E aí na outra semana a gente dá as contra-razões e já começa a fase de revisão do nosso curso para você chegar na prova já azeitado. E vocês vão me ver falar muito na aula de amanhã, inclusive a aula de amanhã é ao vivo, tá, galera? O pessoal que é da segunda fase penal, às 19 horas, aquele de sempre, o link fica disponibilizado na sua área do aluno do JUS 21, não pode assistir ao vivo, depois fica disponível lá, fica postado para você na sua área do aluno. Amanhã vocês vão me falar que, além das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, previstas no Código de Processo Penal, previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, nós também temos hipóteses de cabimento de rese no Código de Trânsito. Tem muita gente que acha que não cai Código de Trânsito na segunda fase, mas cai. Não cai a parte administrativa do trânsito, mas a parte processual e os crimes de trânsito cai. E lá no CTB, na Lei 9503/97, nós temos uma hipótese de cabimento de rese, que é essa, para atacar a suspensão do CNH. Eu vou falar muito sobre isso amanhã. E nós também temos uma outra hipótese específica de cabimento de recurso em sentido estrito, lá no decreto 201/67. O decreto 201/67 é o decreto que estabelece os crimes de responsabilidade de prefeitos. Lembre-se do bizu: prefeito não pratica crime funcional do Código Penal. Aqueles crimes do Código Penal, peculato, artigo 312, concussão, artigo 316, corrupção passiva, 317, prevaricação, 319, por aí vai. Aqueles crimes funcionais, eles não podem ser tipificados em desfavor de prefeitos. Os crimes previstos no Código Penal brasileiro, a partir do artigo 312, ou seja, crimes de funcionários públicos contra a administração, não podem ser tipificados quando o sujeito ativo é prefeito municipal. Os crimes desta natureza, praticados por prefeitos, eles estão previstos em lei específica, que é o decreto 201/67. E esse mesmo decreto 201/67, ele estabelece uma hipótese específica de cabimento de recurso em sentido estrito, inclusive para atacar prisão cautelar de prefeito. A única hipótese em todo o legislamento processual penal brasileiro em que você pode se valer de um recurso em sentido estrito para se contrapor a uma prisão cautelar é se for o caso de um prefeito preso por um dos crimes listados no artigo 201/67. Beleza? Mas aqui no caso da pergunta da indagação, ela versava sobre suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, e a suspensão da CNH é, obviamente, quando decretada por juiz, atacada por rese, com previsão específica no próprio Código de Trânsito brasileiro. Beleza? A próxima pergunta, cadê? Foi essa aqui. Essa aqui derrubou muita gente mesmo. Especificamente no rito do júri, o assistente de acusação pode se habilitar até. Me chamou a atenção a quantidade de pessoas que indicaram ser até a sentença de pronúncia. Está errado. Embora a maioria das pessoas que responderam essa indagação, vocês estão vendo aí, 62% das pessoas que responderam essa indagação disseram que era até a sentença de pronúncia, está errado. O assistente de acusação em todos os ritos, rito comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, rito do júri, rito dos crimes eleitorais, não importa. O assistente de acusação, ele pode se habilitar por força do artigo 268 e 268 e
269 do Código de Processo Penal, ele pode se habilitar a qualquer tempo até a sentença irrecorrível. Enquanto a sentença não transitar em julgado, é possível a habilitação de assistente de acusação. De novo, independente do rito, esse negócio de rito do júri foi uma pegadinha da questão aqui. Independente do rito, o assistente de acusação ele pode se habilitar a qualquer tempo até a sentença transitar em julgado. Depois que tiver sentença irrecorrível, aí não tem mais o que fazer. O assistente de acusação não tem mais como se habilitar no processo, até porque o processo é findo. Então, por exemplo, na segunda fase do júri, é possível, segunda fase, depois da sessão plenária, inclusive, é possível que a vítima habilite os seus representantes legais, se a vítima já tiver morrido, é possível que elas habilitem um advogado para ser assistente de acusação, para fazer especificamente a apelação do assistente de acusação, caso o Ministério Público não apele da decisão do júri. Então, cuidado, se você marcou aqui que é até a sentença de pronúncia, você caiu numa pegadinha. A habilitação do assistente de acusação, seja no rito do júri, seja nos demais ritos, pode acontecer a qualquer tempo antes da sentença transitar em julgado. Você vai encontrar isso no artigo 268 e 269 do CPP. Beleza? Vamos para a próxima indagação. Próxima indagação. No plenário do júri, caso o Ministério Público faça referência aos termos da sentença de pronúncia como elemento de convicção da responsabilidade penal do acusado, será possível a defesa intentar posteriormente. Bom, o que nós temos aqui, quando o Ministério Público se empolga na sessão plenária, o Ministério Público se empolga lá nos debates e aí faz referência aos termos da pronúncia, ou então faz referência à decisão do tribunal que confirmou a sentença de pronúncia. Isso, inclusive, tem até um termo técnico. Isso se chama excesso verbal ou excesso verborrágico. Os termos são sinônimos. Excesso verbal ou excesso verborrágico é quando as partes fazem referência à decisão de pronúncia ou à decisão confirmatória da pronúncia. Então, o Ministério Público chega e diz assim: olha, esse cara é culpado. Veja que o próprio juiz, na hora que o pronunciou, o juiz entendia que ele era responsável pelo crime. Pronto. O Ministério Público violou uma das regras elementares da segunda fase do júri. O Ministério Público, ele gerou uma nulidade, certo? Essa postura do MP na sessão plenária é hipótese de nulidade. Eu não vou me lembrar de cabeça aqui, salvo o melhor juiz, é o artigo 471 ou é o artigo 474, é por aí, vocês peguem o VADMEC e confiram, mas se eu não tiver equivocado, é o artigo 471 do Código de Processo Penal, que proíbe ao promotor de justiça proíbe as partes, na verdade, fazerem referência à sentença de pronúncia ou sentença confirmatória da pronúncia como elemento de demonstração de eventual responsabilidade ou não do réu. E isso gera nulidade. E todas as vezes que nós tivermos uma nulidade posterior à pronúncia, é possível o intento de uma apelação na segunda fase do júri. O artigo 593, inciso 3, a linha A, artigo 593, inciso 3, a linha A de amor, óbvio, do Código de Processo Penal, estabelece que uma das 4 hipóteses possíveis de intento de apelação contra a decisão da segunda fase do júri é em caso de nulidade posterior à pronúncia. Lembre-se que as hipóteses de apelação na segunda fase do júri são extremamente limitadas. Na segunda fase do júri, a regra é vigorar o princípio ou premissa constitucional da soberania dos veredictos. Está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, pela regra da soberania dos veredictos, vale a decisão do Tribunal do Júri do Conselho de Sentença. Agora, excepcionalmente, o Código de Processo Penal prevê 4 hipóteses em que é possível se apelar após a sessão plenária. A primeira delas, artigo 593, inciso 3, a linha A, em ocorrendo nulidade posterior à pronúncia.
E um dos grandes exemplos de nulidade posterior à pronúncia é exatamente o excesso verbal. É exatamente situações como esta, onde a acusação faz referência à sentença de pronúncia como elemento de demonstração de responsabilidade penal do réu. As outras hipóteses em que é possível apelar na segunda fase do júri. Além da nulidade posterior à pronúncia, você pode apelar se a decisão do magistrado, do juiz, for contrária à decisão dos jurados ou ao texto de lei. É o que está na linha B. Você pode apelar também se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. É a linha C. E você pode apelar também se houver uma decisão dos jurados que seja manifestamente, escancaradamente, diametralmente contrária à prova constante nos autos. Mas como aqui a pergunta era específica sobre uma situação que gera nulidade posterior à pronúncia, a resposta é que caberia o intento de uma apelação com devido fundamento no artigo 593, inciso 3, a linha A do Código de Processo Penal. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. O prazo para peticionar interposição da apelação suplementar nos casos em que o assistente de acusação não está previamente habilitado nos autos é de. Outra coisa que me chamou a atenção, que a quantidade de pessoas que erraram essa questão. A apelação suplementar é a apelação feita pelo assistente de acusação. Quando eu vi aqui que a maioria errou, isso liga um sinal de alerta. Eu sei que os nossos alunos aqui da segunda fase penal do Jus 21, eles acertaram porque a gente passou aqui uma aula todinha essa semana falando de apelação suplementar. Se eu não me engano, foi na quinta-feira que eu gravei essa aula, quinta-feira agora, próxima passada, que eu gravei essa aula e essa aula subiu para a do aluno e eu disse, olha pessoal, existem dois prazos distintos para a apelação do assistente de acusação. Se o assistente de acusação já estiver previamente habilitado, o prazo é um. Se ele não estiver previamente habilitado, o prazo é outro. Qual é o prazo, logo para responder a indagação aqui, qual é o prazo que o assistente de acusação que não está previamente habilitado tem para apelar de forma suplementar? Ele tem 15 dias para a petição de interposição e mais 8 dias para as razões recursais. Como a pergunta aqui era especificamente sobre a petição de interposição, a resposta é de 15 dias. O assistente de acusação que não esteja, olha a negativa, o assistente de acusação que não esteja previamente habilitado nos autos e que vá se habilitar para fazer a apelação suplementar, ele tem 15 dias para fazer a petição de interposição e mais 8 dias para apresentar as razões recursais. Na própria petição de interposição, ele já pede a sua habilitação como assistente de acusação. Ele qualifica lá, o advogado qualifica o seu constituinte e tal, e pede a devida habilitação na própria petição de interposição, a devida habilitação como assistente. Agora, caso o advogado já esteja previamente habilitado nos autos, aí eu mudei a figura, tá? Agora eu estou falando do caso do advogado que já está previamente habilitado nos autos, aí o prazo dele é igual ao do MP. Findou o prazo do MP, esse assistente de acusação tem 5 dias para a petição de interposição e mais 8 dias para as razões. Então veja que em ambos os casos o prazo das razões é o mesmo, 8 dias. O que muda é o prazo para a petição de interposição. Não está previamente habilitado, o prazo é de 15 dias. Está previamente habilitado, o prazo é de 5 dias. Então, galera que caiu nessa pegadinha aí, por favor, se liguem e não caiam mais. Certo? Aqui ficou grande, eu acho que não vai dar para diminuir, mas vamos lá. As razões de apelação no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, aqui a maioria acertou. As razões de apelação no GCRIM, eles são julgados no exercício do primeiro grau de jurisdição. Existe uma particularidade na apelação no juizado.
normalmente fora do juizado. Na regra geral, as razões da apelação vão para o tribunal de quem? As razões da apelação sobem para o segundo grau de jurisdição. No GECRIM, não. No GECRIM, a apelação é apreciada por um juízo coletivo. Por que um juízo coletivo? Por uma turma formada por 3 juízes reunidos na sede do juizado no exercício do primeiro grau jurisdicional, no exercício do primeiro grau de jurisdição. Então, cuidado que isso é uma particularidade da regra do juizado, da regra do rito sumaríssimo da Lei 9.099/95. Na regra geral, na normalidade, você faz uma apelação endereçando a petição de interposição para o juiz sentenciante e as razões para o tribunal. Na regra geral, as razões da apelação, elas sobem para o segundo grau recursal. No GECRIM, não. No GECRIM, as razões da apelação são apreciadas por um juízo coletivo, por uma turma formada por 3 juízes reunidos na sede do juizado e no exercício do primeiro grau jurisdicional. Beleza? Essa aí eu acho que foi simples, a maioria das pessoas conseguiu responder corretamente. Próxima pergunta. O fundamento do pedido principal de absolvição no rito comum em sede de memoriais deve ser: se você está fazendo memoriais na regra geral, fora do júri, a única coisa que você vai tirar quando estiver raciocinando sobre memoriais para fins de pedido principal é o júri. É tanto que nas nossas aulas aqui de segunda fase do JUS 21, a gente deixa o júri sentado no banco de reserva. Eu até brinco, eu vou deixar o júri aqui sentado no banco de reserva e daqui a pouco eu falo especificamente sobre ele. Mas, na regra geral, se você está fazendo alegações finais escritas, ou seja, se você está fazendo memoriais, o seu pedido principal é de absolvição, com fundamento no artigo 386 do CPP. Eu sempre digo, não confunda com a absolvição sumária do 397. Quando é que você usa o pedido de absolvição sumária do 397? Quando você está fazendo resposta à acusação. Se você está fazendo resposta à acusação, o seu pedido principal é de absolvição sumária, com o devido fundamento no artigo 397 do CPP. Se você está fazendo memoriais, o seu pedido principal, isso fora do júri, por óbvio, é de absolvição, com fundamento no artigo 386 do Código de Processo Penal. E na mesma seara, a última pergunta que eu fiz foi: o fundamento do pedido principal de absolvição no rito comum em sede de apelação, a apelação do artigo 593, inciso 1, deve ser no artigo também 386. Tanto em memoriais quanto em apelação, isso fora do júri, o júri sempre está fora. Tanto em memoriais quanto em apelação, na regra geral, o pedido principal é de absolvição e o fundamento é o 386. Você só usa o 397, aí a dica para quem marcou aqui, 46% das pessoas marcaram 397, você só usa o 397, a absolvição sumária, se você estiver fazendo resposta à acusação. Beleza? Então, essas foram as perguntas. Deixa eu abrir agora para comentários, ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Os comentários eu acabei de ativar. Essas foram as perguntas que eu postei mais cedo no History. Ainda vai ficar lá até amanhã de manhã, para o pessoal ter chance de dar uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado das perguntas. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre a explicação, a hora de tirar é agora. Eu estou vendo aqui que ficou mais antiga a mensagem, mas uma das últimas mensagens antes de eu bloquear os comentários foi do Jefferson Senna. Ele está dizendo: assisti a aula de apelação hoje, foi fácil responder. Valeu, Jefferson, muito obrigado. Parabéns aí pela garra de estar estudando no domingão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a galera vai fazer aí. Vai chegar, senão nós encerramos. Não, nós encerramos. Eduardo, 2278. Professor, dá para repetir a primeira? Deixa eu pegar aqui, Eduardo, qual foi a primeira? A primeira pergunta, Eduardo, foi essa aí.
Caso o magistrado, após as alegações finais das partes, entenda que o apurado não está de acordo com o narrado, que o apurado está de acordo com o narrado, mas a tipificação está errada, a resposta aí é de emendatio libelli. É o procedimento, Eduardo, do artigo 383 do CPP. Beleza? Valeu, Ana, obrigado. Professor Oliveira, professor, seu palpite de peça para a segunda fase da OAB. Yuri Santana, qual peça o senhor aposta? Juliette Santana, professor, tem palpite da peça que cai? Não, pessoal. Galera que me acompanha aqui, os meus alunos do JUS 21 sabem que eu não aposto em peça. A pior coisa do mundo é você ir nessa história de apostar em peça. Eu dou todas as peças possíveis. E por que é que eu não aposto em peça? Porque eu já vi muitas vezes o aluno chegar para fazer a prova, ele saber identificar a peça, mas como antes algum professor que ele gosta, que ele respeita, diz, não, a peça que eu acho que vai cair é essa, o cara só faz o que o professor diz. Bicho, não tem como apostar em peça. Quem aposta em peça e acerta, acertou na sorte. Apostar em peça para mim é algo leviano nesse caso aqui. Por quê? Porque não faz o menor sentido. Se você é capaz de fazer todas as peças, não faz o menor sentido você estar bancando a aposta. Se você tem condição de identificar e fazer qualquer peça, para que aposta? Então, eu respeito, mas eu não quero, eu não faço nenhum tipo de aposta. Beleza? Valeu! O doutor Cláudio Soares, pronto, o Cláudio está me corrigindo, eu falei 471, obrigado Cláudio, é 478, valeu demais aí, pessoal que estava vendo a explicação do excesso verbal, eu citei o artigo errado, são muitos artigos para lembrar de cabeça, então o doutor Cláudio está me corrigindo aqui, artigo 478, corrijam aí nas anotações. Obrigado Cláudio, um abraço. Abraço, Ami, valeu Eduardo, a gente está aqui para isso mesmo. Diego Bennett, professor, sou aluno do JUS 21, atrasado nos cronogramas. Qual sua dica? Assistir aulas e treinar peças? Veja, cara, se você está atrasado no cronograma, a minha dica é assistir às aulas de peças. O ideal é que você estivesse em dia com o cronograma, mas não está. Assista às aulas de peças, assista às aulas de apelação que foi essa semana. Amanhã já começa as aulas de recurso sentido estrito. Olha, tem que assistir pelo menos às aulas de peças. Tem que dar o seu desenrolo, tem que correr atrás. Giovanni, eu não consegui assistir o módulo de crimes, tudo bem. Eu não consegui assistir o módulo de legislação especial, tudo bem. Eu não consegui assistir o módulo todo de direito material, assista pelo menos a aula de prescrição. Pelo menos a aula de prescrição você tem que assistir. Agora, as aulas de peça, Diego, dê seu desenrolo. Você tem que ter assistido todas, inclusive as que eu vou começar a ministrar amanhã. O ideal é que você possa acompanhar essas aulas. Se não der para acompanhar ao vivo a de amanhã, assiste gravado de noite. Enfim, dá teu desenrolo. Mas as aulas de peça são fundamentais. William, eu vou falar sobre a prova do Rio Grande do Norte só amanhã, eu tenho que analisar com calma, eu não tive tempo de analisar, mas a peça eu já achei mal feita pra cacete. Paulinho acha que é um flagrante com pedido de preventiva, eu acho que tanto pode ser um flagrante quanto pode ser um relatório, enfim, mas amanhã a gente posiciona, tá bom? Valeu! Ô Cláudio, eu corrigi já fiz referência a você, obrigado. Cadê? Dicas para responder às questões? Tayana, tem sim. Assista a última semana do nosso curso. Na última semana do curso, eu trabalho com vocês só resolução de questões discursivas. Na última semana do nosso curso é para não ter perigo de você errar as questões. Inclusive, eu costumo dizer que quem passa os 4 últimos dias do curso, de segunda a quinta, olhando e acompanhando, de preferência ao vivo, e fazendo aqueles bisuzinhos que eu dou na aula, mata as questões de boa, beleza? Valeu, Cláudio, eu que agradeço, meu patrão, forte abraço para você. É isso, crianças, missão dada é missão cumprida, respondemos aí, valeu demais a todo mundo que participou. Ao longo dessa semana eu vou fazer de novo, só que eu vou fazer com direito material, então fica ligado aí que a gente vai fazer um quiz de teses e depois a gente volta aqui para comentar com vocês. Um excelente começo de semana para todo mundo. Papai do céu abençoe vocês demais. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for.